Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 15, cujo título é Fora da caridade não há salvação. Sobre este assunto tão amplo e extremamente importante para todos nós, trazemos uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, ditada pelo guia Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. O título é Beneficência Esquecida, e Emmanuel diz assim, abre aspas, na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe aos gestos e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taxa com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no meio do coração e, buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Fecha aspas. Olha, meus amigos, nós temos aprendido muito com os espíritos superiores acerca da caridade. E nas lições ressalta-se sempre que a caridade não deve ficar apenas na teoria, mas sim ter uma ação verdadeiramente prática que deve ser vivenciada em nossos dias. Neste sentido, o querido amigo espiritual André Luiz, também através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vem nos dizer no livro O Espírito da Verdade que espiritismo é caridade em movimento.
A própria doutrina espírita é, em sua essência, caridade. É o amor em movimento. E ele nos pede para não convertermos o nosso lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade em uma outra casa. Ele nos lembra que o desapego precisa começar nas pequeninas coisas. O objeto conservado sem aplicação no recesso da nossa moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova seus próprios caminhos. É preciso transfigurar os apetrechos que são inúteis em forças vivas do bem. Retirar da despensa os gêneros alimentícios que estão ali esquecidos, sem serem utilizados, e distribuí-los fraternalmente aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, que se apresentam de estômago vazio e atormentado. Vamos revistar o nosso guarda-roupa, libertando dos cabides as vestes que não usamos mais, conduzindo-as aos viajores, aos nossos irmãos, desnudos na estrada. Vamos estender os pares de sapatos que nos sobram àquelas pessoas que se apresentam com os pés descalços, transitando ao nosso derredor. Precisamos eliminar do mobiliário de nossa casa as peças excedentes e assim aumentar a alegria das habitações menos felizes. Vamos, meus irmãos, revolver os guardados em gavetas ou porões, dando a eles aplicações para outras pessoas que realmente necessitem destes objetos. Vamos transformar em patrimônio alheio os livros empoeirados que nós nem consultamos mais, endereçando-os àqueles leitores sem recursos. Precisamos também examinar a nossa própria bolsa, a nossa carteira, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, demonstrando assim gratidão pelos acréscimos da misericórdia divina que diariamente recebemos. Vamos oferecer aos nossos irmãos alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos que já retornaram para a pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com o nosso gesto. Vamos renovar a vida constantemente, a cada ano, a cada mês, a cada dia. Nada de excesso. Nós precisamos nos prevenir hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida acaba criando a necessidade do nosso semelhante. Vamos ajudar a Casa de Assistência Coletiva, divulgar o livro nobre, ajudar a medicar os enfermos, minimizar a fome alheia, enxugar lágrimas, socorrer feridas, porque quando nós buscamos a intimidade do Senhor, quando buscamos a intimidade do Cristo, aqueles valores praticamente mumificados em nossas mãos ressurgem com utilidade nas mãos dos outros, em plena exaltação de amor e de luz para todas as criaturas de Deus. Essa deve ser a verdadeira postura do espírita cristão, do espírita comprometido com o Evangelho de Jesus. No capítulo que estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, o de número 15,
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, destaca o mandamento maior do Evangelho, o mandamento maior de Jesus, que se encontra no Evangelho do Mestre, segundo as anotações do evangelista Mateus, em seu capítulo 22, nos versículos 34 a 40, que diz assim, abre aspas, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fecha aspas. Eu costumo brincar com os amigos, dizendo que Jesus, sabedor que nós, em nossa preguiça, em nossa dificuldade, não conseguiríamos decorar os 10 mandamentos. E, portanto, o Mestre, em sua bondade, em sua generosidade, em sua sabedoria, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Um fariseu, um doutor da lei, lhe questionou qual o grande mandamento da lei. E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro, é o maior. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dizendo que nestes 2 mandamentos estão contidos toda a lei e todos os profetas. Ou seja, tudo o que nós precisamos saber para termos uma existência feliz está contido aí. Amar a Deus com todas as nossas forças e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo tudo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Frase que pode ser utilizada também na forma negativa. Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que o próximo nos fizesse. É muito simples, meus irmãos. Pelo menos na teoria. Na prática exige perseverança, exige esforço, exige disciplina, exige caridade de todos nós. O que eu quero para mim, eu tenho por dever cristão, dever de consciência, fazer para o outro. Aquilo que eu não quero para mim, eu não tenho mais o direito de querer ou de fazer para o outro, de desejar para o outro. Esse é o grande mandamento da lei, é a caridade. Tanto é que Allan Kardec comenta que caridade e humildade, tal a senda única da salvação. E fazendo o contraponto, o codificador diz que egoísmo e orgulho, tal a senda da perdição. O Evangelho nos pede caridade e humildade, e nós ainda por ignorância, ainda insistimos no egoísmo e no orgulho. Está na hora de fazermos a tão decantada reforma interior, buscando a renovação de nós mesmos, buscando aderir com maior responsabilidade aos princípios, aos preceitos, aos fundamentos do Evangelho, clareados pela doutrina dos Espíritos. E em seus comentários, Allan Kardec ressalta que, para que não haja nenhum equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo,
Jesus acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Com isso, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Essa é a grande máxima do Espiritismo e, por conseguinte, é a grande máxima do Evangelho de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Vamos voltar um pouco na parábola do bom samaritano. O que é preciso para herdar a vida eterna? Ou, em outras palavras, o que é preciso para alcançar a salvação? De acordo com a narrativa de Jesus, é fazer o bem em todas as oportunidades que nos forem apresentadas. É fazer o bem indistintamente, seja para quem for. Não adiantou o rótulo religioso do sacerdote e nem do levita, que passaram pela estrada e fizeram vista grossa para o viajante ferido. Segundo Jesus, o que realmente importou naquela história, o que foi fundamental, foi o bem praticado pelo samaritano. Considerado, aliás, herege, pessoa de má vida, de má conduta, pelos fariseus. Foi ele que foi o próximo daquele irmão ferido. Foi ele que fez o bem. Foi ele que, praticando o bem, vivenciando o amor em benefício do seu semelhante, que ele nem conhecia, alcançou a sua salvação. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Em nossos próximos programas, vamos abordar um pouco mais a importância desta máxima: fora da caridade não há salvação. Para o programa de hoje, nós vamos interrompê-lo com uma mensagem belíssima do querido amigo espiritual Bezerra de Menezes, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. O título da lição é Legenda Espírita e se encontra no livro O Espírito da Verdade. Abre aspas. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Fecha aspas. Aí está então, meus irmãos, o entendimento de Bezerra de Menezes,
Traduzindo, é preciso interpretar salvar como livrar da ruína ou preservar do perigo. E nós ainda tomamos a liberdade de dizer que fora da caridade não há salvação, mas salvação em relação ao quê? Em relação a nós mesmos, em relação ao mal que ainda persiste em nós, em relação à ignorância que ainda teima em existir em nossa intimidade, às trevas que ainda teimosamente alimentamos. Nós nos salvaremos de nós mesmos, tendo em vista que o mal existe em nós, não é no outro. Precisamos lutar contra as nossas más tendências, precisamos fazer a reforma interior, nos renovarmos, para que aí sim possamos ressurgir como aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa renovada pelas lições de Jesus. Enfim, praticar a caridade é beneficiar o próximo, mas, sobretudo, é nos salvar de nós mesmos. É nos livrarmos de nossa própria ruína, de nos preservarmos dos perigos que nós mesmos escolhemos e plantamos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Fora da caridade não há salvação.